doutor César, um outro tema importante para a gente tratar aqui diz respeito a vaza-jato, né? Eu gostaria de uma palavra sua em relação a vaza-jato, né? O que é vaza-jato? Qual é a diferença de vaza-jato para lava-jato, que até hoje tem gente que acaba confundindo? Eu sempre gosto, quando falo sobre a Lava Jato, não da Vaza Jato, situar no tempo. Porque para não cometer o crime que muita gente tem, crime de lesa lava-jato. Quando você fala às vezes de direito, está parecendo que você está cometendo um crime de ataque. E eu gosto de situar muito no tempo que eu falo. Já há muito tempo eu publiquei um artigo, um livro, 140 curtidas, meu livro de frases de Twitter e das redes sociais. Eu às vezes tiro as minhas frases do Instagram, do Twitter e do Facebook, para depois colecionar em textos. Então, já antes de aparecer a Lava Jato, eu já tinha dois brocados que eu divulgava muito. Dizia assim: quando o holofote é levado à fonte de direito, não percebe o magistrado que traz escuridão ao processo. A outra frase que eu sempre massificava é que, quando se confunde acórdão com autógrafo, nasce um artista aplaudido, mas morre um magistrado vocacionado. Essa mistura do julgador com o artista, essa mistura do holofote, do que é aparecer, isso compromete muito mesmo o julgamento. E eu já dizia, quando surge a Lava Jato, mais ou menos a seguinte, já fiz isso em textos, em livro. Antes mesmo de vir a Vaza Jato, depois veio a Vaza Jato. Diz assim: qual é a chance que um acusado tem, gostemos ou não dele, quando o acusador e o julgador ficam famosos por conta do processo que está julgando? Se ele vende livros autobiográficos por conta do processo que está julgando, se ele dá autógrafo por conta do processo que está julgando, qual a chance do réu, quando toda a fama e até palestras cobradas nacional e internacionalmente decorre daquele processo que está julgando? Qual a chance do réu quando se passa um filme do processo que está se julgando e o acusador e o juiz vão para o cinema, a imprensa filmando, comendo pipoca e chorando emocionado sobre o processo que ele está julgando? Qual a chance do réu? Nenhuma. Ele não vai rasgar os autógrafos, ele não vai rasgar, ele não vai pedir desculpa. A condenação é absolutamente certa, não tem erro, como de fato não teve erro. Depois vem a Vaza Jato e aprofunda mais isso, e demonstra que havia um acordo entre o acusador e o julgador, um ensinando o outro como melhorar a condenação, um pedindo que troque: olha, não manda aquela promotora não, porque ela não pergunta bem. Olha, me peça, vou fazer isso, você prende, não prende? Então, não houve chance, não havia chance para o réu. Gostemos ou não, nós temos que respeitar os valores constitucionais do processo, devido ao processo legal, imparcialidade do julgador. Tudo isso é importante, porque pode acontecer conosco. E se você começa a criar precedentes, quando chegar a sua vez, você vai dizer: mas não é que pode. Aí já aconteceu lá atrás como um precedente. Foi assim que surgiu o nazismo, né? Eu não sou comunista, eu não sou judeu, eu não sou opositor. Quando chegou a vez da pessoa, já não tinha mais ninguém para socorrer. E é por isso que esses métodos, meios, são muito importantes no processo. E eu não tenho dúvida nenhuma que houve um acordo condenatório da acusação com o magistrado no processo da Lava Jato, especificamente em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, especificamente em relação a ele, porque havia um interesse depois revelado, e aí está mais claro quando o julgador passa a ser ministro daquele que é beneficiário da condenação. Então, acho que foi um erro muito grande e os holofotes atrapalharam nesse sentido. Verdade. Doutor César, e eu lhe pergunto, dentro desse contexto de lava-jato, de vaza-jato, de combate à corrupção, nós sabemos que a corrupção, de fato, é um mal em qualquer parte do planeta Terra, que deve ser combatido. Isso aí, acredito que todo mundo concorda com essa questão. Mas há que se pensar no seguinte, e aí vem a minha pergunta: é possível se combater a corrupção preservando o Estado Democrático de Direito e a própria democracia? Eu acho que sim, aliás, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Alguns avanços foram dados, você tem a ficha limpa, que impediu que as pessoas se condenassem, embora se candidatar. A OAB, inclusive, apoiou
essa ideia de você afastar aqueles que têm condenação por órgão colegiado da eleição, que algumas medidas são... Eu acho que o judiciário... Eu falava muito naquela época, nós tínhamos, na época do que Gilmar presidiu o CNJ, ele traz uma novidade, que era cobrar metas do magistrado, a meta 2. Eu dizia, gente, bora fazer agora a meta 3. A meta 3 é agilizar os processos que envolvem dinheiro público. E agilizar os processos que também envolvem danos coletivos. Então, esses terem preferências. Eu acho que se nós conseguíssemos agilizar esses processos, garantindo o direito de defesa, eu acho que isso é muito importante. Porque as pessoas, a gente culpa os advogados por conta da demora. Não. Uma vez eu tive um debate, Robson, que um processo estava 10 anos no tribunal, e o desembargador falou, está 10 anos aqui no tribunal, a culpa dos recursos. Eu dizia, mas como? O advogado teve 15 dias para recorrer, o senhor teve 9 anos, 11 meses e 15 dias para julgar. Então, eu acho que a gente tem que apressar mais o julgamento, criar turmas específicas, reconhecendo o direito de defesa, claro, porque isso é muito importante. Mas é possível, eu acho que isso é possível. E, por exemplo, nós demoramos muito a julgar as chapas eleitorais que cometem crimes eleitorais, que praticam fake news. Acho que nós temos que ser mais rápidos em algumas Muitas condenações. vezes aquela pessoa já foi empossada, foi eleita e as suas contas, por exemplo, não foram julgadas nem a própria chapa. E nós temos que apressar, fazer com que os prazos sejam mais rápidos, porque às vezes você também demora demais e você fica também com a condenação moral. Eu falo assim que a condenação moral é a pior das condenações, né? Porque uma condenação judicial você tem ação rescisória ou ação revisional. Uma condenação moral, a pessoa leva ela a vida toda, por isso tem que ser muito rápido nos julgamentos que envolvem esse tipo de crime. É mais ou menos como deve ser o direito de resposta. O direito de resposta tem que ser imediato, senão ele perde o sentido. Então, as respostas têm que ser imediatas. Doutor César Brito, né, você com a experiência que tem como advogado, transita em Brasília, já foi presidente da OAB Nacional, acompanhou do começo ao fim muitos detalhes, né, talvez todos os detalhes do julgamento do ex-presidente Lula, de sua própria condenação, e no seu entendimento, quais seriam os, digamos assim, os 3 maiores erros, por consequência, as 3 maiores injustiças cometidas em relação ao ex-presidente? Eu tenho a impressão que o PT e o presidente, ele toca em alguns assuntos que não são queridos de parte do patrimonialismo brasileiro. Eu falo que, às vezes, muitas pessoas têm raiva da corrupção e têm raiva de corrupção, qualquer que seja ela, qualquer que seja a coloração. Mas não fica com raiva com os corruptos ligados a ela. Para mim, quando ele faz uma corrupção, um ataque muito grande às ideias que o PT implantou, me parece que o ataque está às ideias e não à corrupção. Por exemplo, eu sei que muita gente ficou descontente com cotas raciais, muita gente ficou descontente porque se acha que dono das vagas das faculdades. Quando muita gente chamava Bolsa Família de Bolsa Empadinha, Bolsa Esmola. Ora, quem nunca passou fome não sabe o que é essa compreensão de um bolsa que era vinculado a outros serviços educacionais. E que Então, eu acho ajudou que a os aquecer a acertos... economia. E, claro, você começa a partir da base. Nós somos do interior, eu sou do interior, e sei como essas verbas, você começa... Luz no campo. Uma vez eu fazia parte do Conselhão da República, e aí o Lula fez uma questão muito correta dirigida ao Gerdau. Ora, quando eu coloco Luz do Campo, você não conta que vendeu 10 milhões de televisões, que vendeu geladeira. E ao colocar geladeira, se colocou mercado lá, passou a comprar carne. E ao comprar carne, passou a ter a profissão de eletricista. Então, isso gera uma economia interna, e isso era a riqueza que o Brasil tinha, a economia interna. Essa foi a riqueza que a China teve no começo, a economia interna, que a Índia tem, a economia interna. Então, é preciso distribuir dinheiro. Eu acho que essa distribuição, para quem tem mentalidade Agora, doutor, patrimonialista... sem dúvida. Agora, voltando à nossa questão, no seu entendimento, quais seriam as 3 grandes injustiças que foram cometidas do ponto de vista da justiça em relação ao ex-presidente Lula? Eu acho que o processo judicial em si mesmo, ele tem um conteúdo político muito, muito claro, um político ideológico,
No momento O onde a povo, política anda judicializada e o judiciário politizado. se você quiser botar essa expressão, inclusive, você vai achar um artigo meu de 10 anos atrás. Então, antes que se falava de Lava Jato, a judicialização da política e a politização do judiciário. Então, há muito que eu já venho colocando isso. Quando você transfere as decisões políticas para um outro poder que não se submete ao processo eleitoral. Então, não tem um crivo da justiça. Há muito que eu já venho também debatendo sobre isso. Acho que o processo não foi justo. A Vaza Jato demonstrou absolutamente sobre isso. Não havia chance nenhuma para o presidente Lula. E tenho a impressão que os vazamentos selecionados interferiram na história política do Brasil. Esse Houve seria o segundo ponto. o segundo ponto, os vazamentos seletivos, de que não tinha relação, inclusive, com o processo, mas sim com a campanha, com as campanhas eleitorais. E eu acho, e aí um outro que eu vivi, e aí não como, porque eu fui contratado por vários jornalistas do mundo todo, do El País, do 3 televisões francesas, 3 Argentina, televisões russas, todos eles me contrataram para vários deles, e Inglaterra, para que pudesse entrevistar o Lula quando ele estava preso. Ele era o único réu brasileiro que não estava, que não podia dar entrevista. Fernandinho Beiramar dava entrevista, o Maníaco do Parque dava entrevista, Suzane dava, Bruno, o goleiro, dava entrevista. Lula era o único preso no Brasil que não podia dar entrevista. E nós conseguimos isso só através do Supremo Tribunal Federal, que ele desse entrevista. Então, isso demonstra, mais uma vez, que havia parte do judiciário interessado não só em afastar, mas calar a voz de um cidadão. Goste dele ou não, as pessoas têm que começar a compreender. Eu não tenho o direito de falar, a prisão não restringe, na lei de execução penal, não está o da restrição à liberdade de pensamento e à liberdade de expressão, nem à liberdade de imprensa. Ela se aplica a todos e todas, não se aplicava até então ao presidente Lula, e esse eu posso falar porque eu atuei como advogado da imprensa. Não do presidente Lula, nunca fui advogado dele, nunca fui advogado, então, por isso, eu posso falar desse outro aspecto como advogado que fui desses órgãos de imprensa. Muito bem. Bom, doutor César Brito, ex-presidente da OAB Nacional, também membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da OAB e também da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu também agradeço, Robson, e dizer que foi um prazer. A gente aprende muito quando pergunta e quando responde. Eu acho que os dois estamos na mesma sintonia, né? Eu acho que foi você sintonizado que está com os grandes temas do momento, você cumpre um papel muito grande. Nós estamos na época da Semana do Livro, até fazer um plágio parodiando Castro Alves, esse bendito aquele que semeia livros e ensina o povo a pensar. E é você que está fazendo também isso no seu programa, que são as formas de livros modernas, que você ensina o povo a pensar. Muito obrigado, doutor César.